Olá, sou Sara Ferraz, diretora executiva e atual presidente da Proep, e estou aqui para contar um pouco mais sobre o nosso trabalho na preparação e resposta coordenada à pandemia, e em especial da rede Proep TIOS Covid-19, a estratégia de enfrentamento que é resultado da parceria com a Skol Foundation, a Universidade de Brasília, entre tantos outros parceiros. Desde o início da pandemia, nós estamos mobilizando uma força-tarefa que envolve nossa equipe, parceiros, membros e um time de voluntários para construirmos estratégias sustentáveis de apoio ao tratamento da Covid-19. Na busca por fortalecer essas estratégias, nós recebemos o apoio da Skol Foundation e da Sala de Situação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Com esses atores, nós reunimos nossos esforços para aprimorar uma estratégia que a universidade havia começado no início da pandemia somente com um grupo de estudantes e que, além de exitosa na região do Centro-Oeste, mostrou a força da mobilização social para esses enfrentamentos. Tudo isso para que profissionais de saúde locais e gestores possam ter ferramentas para definir as melhores ações a serem realizadas em suas cidades para o controle do surto em seus locais de atuação. Nossa meta é apoiar municípios prioritários entre centenas de municípios considerados vulneráveis para a Covid-19 e contribuir no desenvolvimento de capacidade para a preparação e resposta tanto do município como dos milhares de profissionais de saúde que garantirão a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. E o foco é a preparação sustentável para que possam enfrentar futuros eventos de saúde pública também. Essa é a missão da Proep, fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil é nosso berço, então será o primeiro lugar para a estruturação dessa rede. Mas nossa meta é ir além, apoiar a América Latina e países africanos de língua portuguesa. Se quiser saber mais dessa estratégia inovadora que está só começando, acompanhe os canais da Proep e te convido a fazer parte desta rede também. Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sessão de mentoria sobre saúde mental. Eu sou Yara Cavalcante, sou coordenadora dessas estratégias de mentoria, dessas mentorias que estamos realizando com os nossos pontos focais, também com outros interessados, outros municípios que queiram receber esse apoio da Proep. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, antes de passar a palavra para o Caio, que é o psicólogo que vai estar ministrando esse treinamento de hoje, essa nossa mentoria. E aí vocês me avisam quando estiverem já visualizando a tela inteira. Já estão visualizando, pessoal? Sim, tudo certinho, Yara. Obrigada, Pedro. Pessoal, então você está participando aqui conosco de uma sessão de mentoria. Essa sessão de mentoria, ela faz parte das estratégias, do conjunto de estratégias da TIOS Covid-19. TIOS é Tecnologia e Inteligência Local em Saúde e é uma estratégia articulada pela Proep, por membros da Proep e importantes parceiros como a Sala de Estação de Saúde da UNB e a Skol Foundation.
É uma estratégia, então, de enfrentamento à pandemia com foco nesse desenvolvimento da capacidade local, treinando profissionais de saúde, despertando essa inteligência epidemiológica. O nosso foco é na preparação e na resposta, pensando num ciclo de gestão de emergências e saúde pública. Então, tudo que a gente traz para vocês, né, nessas sessões ou em outras estratégias que fazem parte desse apoio, pode ser replicado, porque a gente faz o uso dessas tecnologias sustentáveis, tá bom? Então, a gente tem nessa sustentabilidade na utilização de softwares livres, ok? A PROEP é a rede brasileira de profissionais de epidemiologia de campo. Nós temos mais de 33 membros associados já nessa rede, mais de 80 mil pessoas alcançadas nas nossas redes sociais e mais de 15 mil seguidores também nessas redes. Mais de 23 mil alunos também cadastrados na nossa plataforma de ensino remoto. O Pedro vai colocar para vocês aqui no chat o link dessa plataforma, tá? Do nosso portal de ensino, onde você vai encontrar um monte de curso gratuito, né? Que gera um certificado quando você finaliza esse curso, um portfólio muito rico de cursos para apoiarem vocês e das equipes locais. Somos membros da GORN e já participamos em 20 missões humanitárias pelo mundo. Essa é a estratégia de mentoria. E lembrando para vocês que nós temos sessões de mentoria de diversos temas, elaboração de painel, organização, análise e apresentação de dados, análises espaciais, comunicação de risco e engajamento comunitário, saúde mental como tema de hoje e, claro, outros temas que são levantados por vocês do município. Lembrando que você do município é o nosso principal protagonista, né? Você é nosso protagonista. E a gente quer ouvir você para estar articulando, planejando outras sessões e trabalhar outras temáticas também desse apoio. Por isso que é muito importante que vocês preencham o formulário que o Pedro vai colocar aqui no chat. Vou colocar também na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Para que as nossas ações elas possam atender essas demandas de vocês aí dos municípios, tá bom? Então, preencham esse formulário, é um formulário curto, tá bom? Leva pouquíssimos minutos, e aí a gente vai conseguir entender com vocês as principais dificuldades que estão sendo enfrentadas atualmente aí no território. E, claro, para não perder nenhuma das nossas novidades, lançamento, toda essa sessões de mentoria que nós temos semanalmente, é muito simples, tá bom? É só você salvar o nosso número, DDD 61 982860129, salvou no seu celular, e envia uma mensagem ali pelo WhatsApp com esse texto, Tios Covid-19. E aí a gente vai começar o lançamento aqui da Força Tarefa Tios Covid-19, tá bom? É bem simples. Passou demais. Deixa eu voltar aqui. Ah, foi. E também convidar vocês, né, a conhecer a nossa central de recursos. O Pedro vai colocar para vocês também aqui no chat. A central de recursos é um espaço que temos ali dentro do site da PROEP, tá bom? Aqui está o endereço, mas ele vai colocar para vocês também no chat. Nessa central de recursos, vocês vão ter acesso a guias, cartilhas, notas informativas, diversos materiais, kits de mídia, que foram elaborados pela nossa equipe de especialistas para apoiar vocês aí do município, né? Apoiar a rotina do trabalho da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, ok? É muito bacana todos os materiais que a gente já está disponibilizando lá, tem muita novidade ali na central de recursos chegando nessa semana, então não percam, né? Dá uma passadinha lá na central para acompanhar esses materiais de qualidade, né? Fontes seguras de informação, tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou passar agora a palavra para o Caio, que é o psicólogo que vai estar hoje ministrando essa sessão sobre saúde mental. Já está por aí, Caio? Ali o Caio. Já Caio, seja conseguem me bem-vindo, muito escutar? obrigada, tá bom, pela disponibilidade de estar conosco hoje. E agora é com você. Boa tarde, pessoal. Todos conseguem me escutar? Sim, tudo Eu certinho. vou compartilhar aqui a tela. Bom, gente, hoje, essa apresentação que eu trago
É extraído desse curso que a gente tem aqui na ProEP, né? Eu fiz uma adaptação do material para que a gente consiga utilizar ele pensando nessa questão do trauma, da resiliência, do estresse, tá? Voltado para os profissionais de saúde. Esse foi um curso que foi realizado pela New York Health e os hospitals, levando em consideração principalmente a atuação dos profissionais que estão na linha de frente contra o Covid, tá? Porque a gente entende que durante esse período, algumas situações foram se agravando, o número maior de pacientes, é, a gente teve um excesso na carga de trabalho, e tudo isso foi gerando um estresse que foi passando, aumentando, e trouxe também o que a gente trouxe uma questão de um trauma, né? Quando a gente observa um estresse que demora muito no tempo, vai se alongando, a gente pode pensar também num trauma, numa situação que é muito problemática, é uma situação que às vezes não foi prevista, tá? E aí ela pode ter alguns desdobramentos negativos. A gente vai começar agora com exercício de relaxamento para a gente se situar um pouco, ficar mais tranquilo, e aí eu vou guiando. A gente vai fazer só um ciclo desse, e é um exercício que vocês podem levar para o dia a dia de vocês, para fazer durante o trabalho, nas pausas, fazer em casa, quando chegar, quando tiver precisando relaxar também, tá? E aí você vai inserindo isso no seu dia a dia e vai te ajudando a ter também uma ferramenta para aliviar um pouco o estresse, tá? Esse exercício de respiração, ele é dividido em 4 partes, tá? Quando você inspira, eu vou contar até 4, e aí você vai inspirando. Terminou esses 4, você segura o ar e eu vou contar até 4. Vai expirando, eu vou contando até 4 de novo, esvaziando todo o pulmão. E aí a gente conta 1, 2, 3, 4 de novo, sem ar nenhum. Então, pode inspirar. 1, 2, 3, 4. Pode expirar. 1, 2, 3, 4. Segura o ar vazio. 1, 2, 3, 4. Quando a gente faz isso, a gente consegue controlar um pouco a nossa respiração. Um dos principais alterações que a gente verifica quando está passando por uma crise de ansiedade, está muito estressado, é uma alteração nessa respiração. Então, pode ficar sentado, de uma forma que seja mais tranquila, mais relaxado, ou pode até deitar, tá ali no repouso, durante o expediente, deu uma pausa, vai até o repouso, dá uma paradinha ali, pode ir ao banheiro também, às vezes, para poder falar, não, vou ali no banheiro, senta, faz essa respiração para realmente ir acalmando. É uma estratégia que a gente tem para ser utilizada que vai ajudar no manejo desse estresse, tá? Vamos fazer mais uma vez? Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar lá em cima. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Segura sem nenhum ar. 1, 2, 3, 4. Esse tipo de exercício você pode fazer também com essa capacidade respiratória menor, né? Às vezes a gente está passando por alguma situação de saúde, às vezes o próprio Covid, então está com a capacidade respiratória menor. E é um exercício que a gente pode ir fazendo, tá? Para poder auxiliar um pouco nesse estresse, ter uma ferramenta de lidar. Esse foi um projeto que foi feito, né? Ano passado começaram a inserir em Nova York, né? Com essa ideia de realmente apresentar para os profissionais de saúde algumas formas de lidar com esse trauma, melhorar um pouco a resiliência, aprender novas ferramentas como essa de respiração, para que eles conseguissem trabalhar durante esse período, né, com o Covid, e também saíssem bem, né? Porque a gente entende que o trauma ele vai passando com o tempo, mas a gente tem que ter essas ferramentas dentro da resiliência para que ele passe de uma forma mais tranquila. Peraí, voltou aqui meu vídeo. Para que ele passe de uma forma mais tranquila, tá? Porque o que pode acontecer? A gente vai ver que alguns agravos podem decorrer daí. A gente pode pensar, por exemplo, numa depressão mais profunda que aparece, pode pensar num transtorno de estresse generalizado. Então, quando a gente pensa nesse programa, a gente vê algumas saídas para que o profissional consiga realmente passar por esse trauma que todos estamos vivenciando no nível coletivo e saia bem. Hoje a gente vai abordar alguns tópicos, né?
A gente vai levar como o trauma como o estresse vai levando ao trauma, esse esgotamento, seja físico, mental, emocional, tá? É, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto da pandemia, né, que realmente trouxe uma carga de trabalho muito maior, trouxe outras questões que a gente vai abordar, por exemplo, como a preocupação de se infectar, a preocupação com os aparelhos de segurança, né? E a gente vai pensar também como a gente pode lidar com esse trauma. Que tipo de ferramentas de resiliência a gente pode estar desenvolvendo e aplicando? Seja nesse momento, exatamente agora, seja uma coisa que você vai encaixar para o seu dia a dia, algumas semanas mais para frente, e coisas que vão ficar para meses mais para frente, para você dar continuidade e realmente sair bem. E ter ferramentas para outras situações que possam vir no dia a dia, tá? E aí o mais importante de tudo é ter essa troca. Tem uma troca com os colegas de trabalho, tem uma troca com chefes, às vezes tem uma troca também com um profissional especializado, que a gente vai ver que em algumas questões tem essa necessidade de buscar uma ajuda especializada em saúde mental. A gente vai compreender um pouco como se deu essa questão dessa pesquisa da resiliência, né, em relação com esses impactos causados pelos, seja o desastre, seja a pandemia, tá? A gente vai pensar nessas habilidades básicas para realmente enfrentar esse estresse no local de trabalho, né? E também habilidades que vocês vão usar fora do local de trabalho. Vocês podem ir encaixando para o seu dia a dia para realmente ter uma promoção de saúde, né? Entender uma saúde de uma forma mais ampliada. Não apenas como a ausência da doença, mas também uma promoção ativa de bem-estar, seja para você, seus familiares, seu ciclo de sociabilidade, seus colegas no trabalho, tá? E a gente vai começar a desenvolver algumas estratégias, algumas habilidades também, para identificar se como é que está no seu trabalho. Se tem algumas coisas que podem ser modificadas no trabalho, algumas coisas que podem ser modificadas no seu dia a dia, tá? Para que realmente você saia bem e tenha essas ferramentas para lidar com essa situação. Hoje, quando a gente fala sobre resiliência, provavelmente vão vir algumas coisas na cabeça de vocês. A gente pode ter um contexto mais no senso comum, pode ter um contexto, às vezes, mais informado, ou um contexto técnico. A gente vai delimitando alguns termos que a gente vai usando durante essa apresentação para que a gente entenda quando eu falar, estou falando de resiliência. Então é isso que eu quero dizer, estou falando de trauma, tá? E a gente entende que essa resiliência também foi modificada ao longo do tempo, né? A gente percebe que algumas pessoas, às vezes, tinham ferramentas muito boas, conseguiam lidar muito bem no trabalho, mas a gente, pelos desafios impostos pelo Covid, algumas ferramentas a gente vê que, às vezes, não estão tão adequadas, às vezes a gente precisa de outras ferramentas, ou mesmo desenvolver ferramentas já existentes. Quando a gente fala de estresse, ele é uma fadiga mental que pode ser causada seja pela demanda do desempenho muito superior no trabalho, um volume muito grande de trabalho, né? E ele pode levar a alguns distúrbios, sejam físicos ou mentais, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, de um estresse a pessoa começa a ter um transtorno de ansiedade generalizado, às vezes está numa situação tão estressante que começa a apresentar alguns sintomas que podem indicar uma depressão mais profunda, tá? Quando a gente fala de angústia, a gente está falando de um estado de inquietude, né? Que vai ser gerado por algumas coisas que vão aparecer no dia a dia, seja um desafio muito grande no trabalho, seja às vezes um medo de se contaminar. Quando a gente já vai falar de um transtorno, a gente já está pensando num agravo, né? A gente está pensando numa alteração do funcionamento do organismo. Por exemplo, quando eu falo de transtorno de ansiedade generalizada, às vezes ele pode ser paralisante. O indivíduo não consegue desenvolver as habilidades laborais dele porque fica realmente paralisado ali em alguns momentos, tá? A gente pode falar também sobre o burnout, que é uma questão que vai dar um esgotamento, principalmente nesse contexto do trabalho. É realmente como se fosse um fósforo que está pegando fogo e a chama vai acabando. Então a pessoa começa a ficar exausta, às vezes vai sentir dores físicas mesmo, vai ter uma somatização, não vai conseguir desempenhar o trabalho, já vai acordar no outro dia cansado e não consegue realmente descansar. E isso vai ter vários desdobramentos no trabalho. Quando a gente fala dessa fadiga de compaixão, a gente pensa realmente nesse esgotamento, né?
e a perda dos sentimentos de carinho, seja pelos pacientes e pelos entes queridos. Por quê? Durante esse período do Covid, durante essas longas internações, às vezes evoluções de pacientes que foram a óbito, a gente não teve um tempo de vivenciar o luto, não teve um tempo de se despedir daquele paciente, às vezes evolui muito rápido, é um volume muito grande, então a gente realmente passa por esses momentos de fadiga, a gente fica emocionalmente carregado, sobrecarregado, porque a gente não consegue realmente dar vazão a esses sentimentos, vivenciá-los de uma forma mais pausada, e a gente vai ouvindo sempre histórias de sofrimento no dia a dia. A gente precisa começar a lidar com isso também. Quando a gente fala de trauma, a gente vai ter essa carga aí física e psicológica do estresse que vai se alongando no tempo. Por exemplo, a gente tem um estresse do dia a dia. A gente pensa num estresse de, meu trabalho está estressante, eu estou ali no plantão, vem muito paciente, está sendo internado, etc., mas nada muito além do normal. É um estresse diário que você consegue lidar. Nem todo estresse é negativo. Mas quando é um estresse que você não tem ferramentas de lidar e ele vai crescendo, a gente pode começar a pensar, por exemplo, num trauma, né? A gente pensa num estresse que vai se alongando no tempo, tá? E esse trauma complexo, ele é um trauma que vai se acumulando por um período longo, como a gente vem vivenciando no COVID, tá? A gente tem, como eu falei, às vezes perder um paciente gerou um trauma, e aí vem outro paciente, você perde ele. Então, você tem vários traumas que vão se sobrepondo, tá? Quando a gente pensa nesses mecanismos, habilidades de enfrentamento, a gente está pensando em ferramentas que vão ajudar vocês a solucionar as situações. Mas é importante que vocês tenham em mente que aqui a gente vai apresentar algumas estratégias, algumas ferramentas para aplicar, mas vocês vão ter que ir adaptando ao dia a dia de vocês. Vão percebendo o que funciona, o que às vezes precisa de um ajuste no dia a dia. Às vezes, olha, essa estratégia aqui, ela parece boa, mas ela não encaixa no meu dia. Eu consigo pensar em uma estratégia que talvez melhore, às vezes converso com um colega, ele apresenta uma estratégia também, às vezes recorro à literatura para aprender outras estratégias. Por exemplo, foi fazer essa respiração quadrada, não funcionou tanto. Mas eu às vezes coloco uma música e para mim funciona, para mim é melhor. Ou então, eu quero uma meditação guiada, eu acho que é melhor. Tento fazer ali 5 minutinhos, para mim funciona melhor. Então você vai adaptando no seu dia a dia, vai vendo o que vai funcionar melhor. Tá? Quando a gente pensa nessa resiliência, ela vai ser um tripé. A gente vai ter esse apoio, seja do seu ciclo de sociabilidade, do seu trabalho, da sua família, vai ter esse cuidado externo e esse cuidado interno, tá? E essas habilidades positivas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida para lidar com essas situações estressantes e traumáticas, né? Então, ela vai aparecer a resiliência como uma forma que você tem de lidar e superar essas circunstâncias traumáticas no dia a dia. Quando a gente vai pensando na resiliência ali, ela está ali como uma forma positiva de lidar com as situações, mas a gente vai ter outras formas de lidar com a situação, que podem não ser as ideais. Quando a gente fala, por exemplo, reações de angústia, eu estou ali angustiado porque eu acho que vai acontecer alguma coisa, estou com uma sensação de insegurança, estou com sintomas somáticos, físicos ali, irritabilidade, estou me distraindo no trabalho e etc. A gente pode ter esses comportamentos de risco, por exemplo, o uso abusivo de álcool, de tabaco ou outras drogas, tá? A gente pode pensar, às vezes, numa pessoa que está mais reativa, está mais violenta ali no meio de trabalho, às vezes está com atividades ali que restringem a sociabilidade dele, tá? Isso pode levar ele a uma situação mais de risco. E a gente pode pensar nesses distúrbios psiquiátricos, né? Como eu falei, a gente pode pensar na depressão, no estresse pós-traumático, numa ansiedade generalizada, tá? Quando a gente pensa nesse estresse contínuo, é o que eu falei, é um estresse que vem todo dia. E aí a gente vai ter algumas respostas gerais que a gente já tem prontas para esse estresse que aparece. Seja no trabalho, seja algumas mudanças do seu cotidiano, né? E a maioria das pessoas realmente vai desenvolver algumas ferramentas. Quando vocês olham para trás, vocês podem começar a lembrar de algumas situações mais estressantes, por exemplo, meu primeiro dia no trabalho novo, mudei de trabalho, mudei de equipe, e aí vocês foram desenvolvendo novas habilidades ali para lidar com aquele estresse, tá? A angústia, ela aparece
Pode vir num sentimento de perda profunda, seja perder algum parente, algum amigo mais próximo, tá? E a gente vai experienciando em alguns momentos da vida mais traumáticos, né? A gente pode pensar aí num divórcio, às vezes apresenta uma doença que você às vezes nem sabia que tinha, mas aí desenvolve ela. Pode ser uma doença mais grave, uma doença comportamental, né? E aí a gente, às vezes, apresenta essa necessidade de um apoio, seja de um profissional ali que vai estar cuidando daquela parte física, ou realmente da parte emocional, pensar na saúde mental, tá? E os transtornos a gente já vai pensar mais realmente no agravo, uma doença mental mais grave, quando a gente pensa numa depressão profunda, num transtorno por abuso de substâncias, tá? E a gente vai observar eles mesmo como distúrbios que estão acontecendo ali no funcionamento do cérebro, né? E a gente vai ver também essa necessidade de ser avaliado, ser tratado realmente por profissionais que estejam habilitados ali. O psiquiatra, o psicólogo, às vezes o terapeuta ocupacional também vai apresentar algumas contribuições importantes. Quando a gente pensa nessa resiliência durante a pandemia, a gente pensa principalmente no isolamento que a gente teve. Então, assim, algumas estratégias que podem ser levantadas de pronto incentivar essas conexões sociais, seja por ligação de vídeo, seja às vezes uma conversa no WhatsApp com alguém do seu ciclo de sociabilidade, tá? A gente precisa pensar nessa forma com que a gente tem de se conectar com outros seres humanos, tá? A gente também não pode fazer um isolamento total, de não conversar com ninguém, porque a perca desses laços, a perca desses vínculos, pode acabar gerando realmente um desequilíbrio para o profissional de saúde ou qualquer outro ser humano que esteja passando por essa situação, tá? E aí a gente vai levantar, como eu falava, a gente levanta as habilidades que você já tinha e também vamos pensar em novas habilidades que você pode aprender, pode desenvolver para enfrentar, para deixar a sua resiliência com um leque maior de comportamentos, né? De respostas a esses estímulos. E a gente pode pensar, por exemplo, antes eu não escrevia, agora eu passei a fazer um diário durante a pandemia, me ajuda a colocar um pouco para fora, ver alguns padrões que eu estou começando a seguir, que eu vejo que para mim não estão ideais, tá? E a gente tem que começar a concentrar também no aqui e o agora. O que eu tenho sob o meu controle, o que eu não tenho, para realmente entender e começar a trabalhar isso. Realmente, a gente passa por algumas situações, chegou um paciente, ele estava bem, estava com um quadro bom, mas começou a evoluir, piorou, ou então minha carga de trabalho aumentou muito. Algumas coisas eu vou ter realmente o controle, vou conseguir ter a melhor resposta ali, a melhor conduta. Em alguns momentos, por mais que a gente se desdobre, tenha uma boa conduta, o desenlace pode não ser positivo. Então, a gente tem que levar em consideração, olha, realmente vão acontecer coisas que a gente não vai ter sob o nosso domínio. Como um antigo professor meu da Fiocruz falava, existem incêndios que vão queimar ali, você não vai conseguir apagar. E se você tentar apagar, você vai se queimar junto. Então, a gente tem que aprender a ver, esse aqui está sob meu controle, eu consigo conduzir bem, esses aqui não. Tá? E a gente vai ter que tentar manter uma atitude positiva. Por exemplo, quando a gente vai falar de mindset hoje, o mindset hoje como eu posso dizer? Hoje ele é utilizado num contexto que muitas vezes deturpa um pouco a ideia, mas o mindset realmente é você ter uma aproximação do problema, uma visualização daquele problema já preparado. Quando a gente pensa, eu vou ter uma visão positiva no meu trabalho. Eu cheguei no meu trabalho com um mindset positivo. De hoje vai ser um bom dia, vou fazer tudo que eu conseguir, vou dar o meu melhor possível. Isso quer dizer que você vai chegar e já vai já vai estar ativamente buscando ter um comportamento positivo e transformar aquilo em uma situação boa. Algumas pessoas hoje estão deturpando um pouco esse contexto, levando uma coisa mais de, eu vou pensar vou pensar, eu vou conseguir um emprego, mas nem vai atrás do emprego e o emprego aparece. Não é bem por aí. O mindset, na verdade, é guiar os seus comportamentos para que você tenha respostas positivas, tá? Quando a gente pensa no mindset positivo. E a gente vai ter também essa necessidade de cuidar da nossa saúde física, porque muitas das coisas que a gente percebeu durante essa pandemia foi realmente as pessoas pararam de se movimentar, ficaram mais em casa,
não tiveram tanto espaço para fazer exercício físico, e a gente precisa voltar também a cuidar desse corpo físico. Quando a gente pensa, né, nos profissionais que estão na linha de frente, a gente vai ter algumas situações que trouxeram estresse e que podem ter gerado traumas. Principalmente esse aumento na demanda de cuidados. Agora a gente tem muitos pacientes, sejam pacientes que estão se internando com Covid, sejam pacientes que, como eu tive atuação no CAPS-AD, eu vi aumentar bastante o número de pessoas fazendo uso abusivo de substâncias, tá? Às vezes como uma forma de lidar com a situação de isolamento. Então, assim, a gente viu todos os serviços da saúde serem inundados e estarem trabalhando muito além da capacidade. A gente vai ter esse risco de infecção, a gente sempre está trabalhando da linha de frente, a gente sempre está com aquele medo, será que eu vou me contaminar? O paciente às vezes vem, está adoecido de Covid, a gente vai fazer ali as condutas, internar ele, etc. Ou às vezes, como eu estava atuando na secundária, vem um paciente ali tossindo, a gente já se preocupa e fala, olha, vamos fazer um exame e tal. Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Chegava o paciente tossindo, eu falava, olha, vamos fazer exame e tal. E o paciente voltava depois e falava, olha, doutor, eu estava com Covid. E aí pegou minha família inteira e a pessoa não estava seguindo exatamente os protocolos de cuidado. Estava com a máscara para baixo e tal. E aí a gente tem esse medo. Será que eu vou me infectar, mesmo já estando vacinado e etc. Então, isso veio trazendo angústia para os profissionais. O equipamento de proteção individual, que nem sempre é o adequado, a gente enfrentou muita falta de equipamento, muitos profissionais tiveram que comprar eles mesmos alguns equipamentos de proteção, tudo isso para a gente manter também uma tranquilidade. E isso vai gerando essa angústia. E às vezes a gente não consegue fornecer esse suporte, esses cuidados médicos adequados. E isso para o profissional de saúde é terrível. A gente fica pensando, será que eu tomei a melhor conduta que poderia ter sido feita? Se eu tivesse mais esse insumo, eu poderia fazer isso, fazer aquilo. E a gente fica com essas angústias, inquietações dentro da gente, né? E esse estresse psicológico que a gente teve. Eu costumo dizer que a gente tem como se fosse um limiar, né, para o estresse. Alguns níveis de estresse, cada um isso é muito individual. Algumas pessoas vão lidar melhor com situações de estresse, situação que tem que agir na hora, rápido, outras nem tanto. Então a gente vai avaliando e vendo a situação de cada um, para entender como esse estresse impactou realmente no trabalho da pessoa. Tem pessoas que não, gosto de falar, gosto do trabalho agitado, gosto que tenha muita coisa para fazer, não gosto de ficar parado. Tem pessoas que preferem, não, eu prefiro receber o paciente com mais calma, atender ele com um tempo maior e etc. Tem intervalos entre um e outro, e aí com todo esse impacto que a gente teve, isso foi mudando um pouco, né? Então teve impacto na psique dessas pessoas, a gente teve esse aumento da estresse. Quando a gente pensa nesses fatores de estresse, a gente pode pensar no lugar de trabalho, pode pensar na casa da gente e a quarentena em si, né? Quando a gente pensa nesse distanciamento social, ficar em casa, muitos profissionais de saúde ficaram com aquelas dúvidas, aqueles medos, até hoje persistem de, será que eu vou levar a doença para casa? A gente tem esse medo de morrer, porque está ali sempre trabalhando vendo pacientes que estão evoluindo, estão vindo a óbito, ficam internados durante muito tempo, né? E a gente tem, às vezes, esse medo até de voltar ao normal muito rápido. A gente não quer, às vezes, voltar para o normal, porque ainda está com receio ali. A gente ainda não vê uma segurança. Óbvio que a gente vem pensando positivo, vendo o aumento da cobertura vacinal aumentando, e a gente vem pensando que as coisas vão melhorar em algum momento. Mas pode ser que a gente ainda enfrente um período ali de insegurança. Uma coisa que é importante as pessoas que a gente às vezes fica lendo muito as notícias, e a mídia vai trazer sempre as notícias mais impactantes, etc., para chamar a atenção. E a gente ficar, por exemplo, saiu do trabalho, voltou para casa e fica lendo as notícias, pode ser que isso estresse mesmo. A gente vai ficar entrando em contato com aquilo ali e não consegue desligar do trabalho. Vai ficar pensando, né? Morreram tantas pessoas, o número está aumentando, teve a variante X, Y. Às vezes é importante chegar em casa, desliga um pouco, não vai ver essas notícias tão impactantes para poder desligar um pouco.
Quando a gente fala no lar, a gente vai ter a questão da aprendizagem remota, que é difícil. Às vezes a gente vai fazer um curso online, não é exatamente a mesma coisa. Tem pessoas que gostam muito daquela proximidade de sala de aula, gostam de fazer rodas de conversa, tem uma coisa mais dinâmica. E às vezes, quando a gente está pensando no EAD, a gente perde um pouco isso. Peraí, voltou a câmera. Então, é importante a gente pensar sempre nessa situação, tá? Às vezes a gente não consegue relaxar com os amigos, sair às vezes para um cinema, a gente fica inquieto com isso. Mesmo que alguns desses serviços estejam voltando, a gente pode enfrentar um momento ali de inquietação. E a gente tem que pensar nessa questão de estar sempre ativo com a família, entrar em contato, conversa com os amigos. Todas essas estratégias a gente pode começar a usar ao nosso favor também, não pensar só no lado negativo, tá? Quando a gente pensa no local de trabalho, a gente vai exatamente para aquilo que eu falei. A gente, às vezes, está vivenciando uma dor muito intensa, vê ali o nosso paciente internado, às vezes vê os familiares ali todos se mobilizando. Às vezes a gente não tem tempo para descansar, como eu disse, alguns profissionais gostam de ter, às vezes, um tempo entre um paciente e outro, gostam de ter um momento ali para dar uma descomprimida antes de realmente estar atendendo outro paciente. E a gente tem esses mecanismos de enfrentamento que a gente já tinha anteriormente. Às vezes, vocês já usavam algumas estratégias, mas a gente vê que nessa situação elas não estão exatamente adequadas. Então, a gente tem que ver, o que eu posso fazer? O que é possível modificar, tá? E essa falta de segurança física que a gente vai enfrentar, a gente às vezes está num esgotamento emocional muito grande por conta dessa vitimização, que a gente vai vez após vez ouvindo as histórias e etc. E a gente acaba se ligando com os nossos pacientes, né? Tem ali uma empatia. E a gente tem essa questão dessa, às vezes até de uma barreira, não se sentir visto, seja pelos pacientes que a gente está ajudando ali, cuidando, seja às vezes para a sociedade no todo. Então, a gente tem todos esses fatores como estressantes. Aqui. Quando a gente fala nesse trauma, ele vai ter esse nível individual que eu já vim falando e tem essa questão do trauma coletivo. Quando a gente pensa na resiliência dentro do trauma individual, a gente vai ver que a gente vai experienciar traumas em diversas dimensões das nossas vidas. Seja a perca de entes queridos, testemunhar a morte vezes seguidas, né? Às vezes a gente vai ter que tomar decisões difíceis ali no trabalho, a gente vai ter que ter uma conduta ali rápida por causa de um agravo que está acontecendo com o paciente, né? A gente vai ter todas essas disparidades raciais, racismo sistêmico, essa desigualdade que a gente vai enfrentando. Isso, às vezes, a gente vê direto no nosso serviço, tá? A gente comentava muito isso lá na secundária, sobre o perfil do nosso paciente. E a gente começou a levantar, assim, a estatística mesmo, do extrato social. Qual era a estratificação social que mais procurava o serviço de saúde, que estava mais envolvido no abuso de drogas, né? Levando em consideração raça, gênero e etc. Isso é importante a gente pensar também, tá? E aí a gente tem essa noção de que o mundo inteiro está realmente nessa crise, mas a gente, enquanto profissional de saúde, está no epicentro, tá? A gente teve como eu posso dizer, esse aumento de demanda e etc., aumento de trabalho. E a gente tem que entender também essa frustração. A gente vai sentir frustrado, sim, em alguns momentos. A gente tem que entender que algumas coisas vão fugir do nosso controle. Dentro disso, a gente vai ter algumas respostas negativas e ver mesmo como o estresse está afetando o seu corpo, tá? Como eu falei, a gente aguenta pequenas doses de estresse diário, tem ali um estresse e tal, aí acalma, aí no outro dia tem um pouco, mas acalma, mas não uma coisa sempre, constante. E agora a gente está vivenciando um estresse constante, tá? A gente vai ter no emocional essa agitação, essa inquietação, às vezes pode querer evitar os outros, tá? Seja os colegas de trabalho, seja as pessoas da nossa rede de sociabilidade. Às vezes a gente não consegue se acalmar, fica com o pensamento acelerado. No físico a gente vai ter essa fadiga crônica, pode vir essas dores de cabeça, desconforto estomacal, tá? Às vezes a gente pode ter uma situação de bruxismo, né, mesmo de travar os dentes e ficar fechando, principalmente à noite, na hora que vai dormir. Às
Às vezes você nem percebe que está fazendo dormindo. No cognitivo, no nosso pensamento, a gente pode ficar com essa preocupação constante, essa incapacidade de concentração, não consegue ficar concentrado ali na hora do trabalho. Às vezes vai fazer um procedimento e não consegue estar 100% concentrado ali. Esquece, às vezes, o que está fazendo durante o trabalho. Isso é muito comum por conta do estresse. Comportamental, a gente vai ter essas mudanças de apetite, às vezes não quer comer, às vezes aumenta o abuso dessas substâncias, né? Tanto lícitas quanto ilícitas. Pode ter alguns sintomas, por exemplo, como um transtorno obsessivo compulsivo ali, pode ter alguns comportamentos mais obsessivos de, vou checar se meu carro está fechado e eu tenho que voltar e trancar e destrancar 3 vezes, tá? Ou outras situações que podem ocorrer no trabalho. Então, a gente precisa lembrar um pouco da nossa perspectiva. A gente não teve uma situação, pelo menos a nossa geração, que fosse exatamente igual a essa. Então, a gente está num território um pouco desconhecido, mas a gente não está sozinho. A gente pode trocar com os nossos pares de trabalho, os nossos chefes, tá? A nossa família, para pensar um pouco no que pode ser feito. A experiência de cada um, como eu venho dizendo, vai ser única. E a gente vai olhar para trás e pensar que ferramentas eu já usei, que funcionaram comigo, que ferramentas talvez eu possa desenvolver. Então, a gente vai sempre ali atualizando um pouco da nossa resiliência. A gente pode, às vezes, procurar no artigo algumas outras estratégias que a gente não consegue pensar, às vezes não consegue adaptar, tá? E a gente tem que ter fundamentalmente também essa autocompaixão, de entender que, ok, é normal não estar bem nessa situação. Pensando para o agora, a gente tem algumas situações de autocuidado, alguns comportamentos que a gente pode começar a levantar, para já ir aplicando para o hoje. Por exemplo, no social, a gente pode falar com um membro ali do bem-estar da equipe, às vezes tem um RH ali de onde você trabalha, às vezes pode falar com o seu gestor, o seu superior imediato, falar, olha, não estou me sentindo bem, gostaria de mudar um pouco aqui o esquema de trabalho, preciso fazer mais algumas pausas, tá? Conversar com os colegas também para trocar, para que vocês se auxiliem mutuamente. Essa questão do contato olho no olho, conversar, como eu estava falando, esse contato humano é muito importante, tá? Quando a gente pensa no emocional, a gente vai ter essa questão de tenta desacelerar, vai ali fazer uma respiração profunda, fica mais calmo, faz às vezes esses levantamentos desse diálogo interno. Eu já passei por uma situação assim. Já passei por um parecido. O que eu fiz naquela época? Eu fiz isso e aquilo. Resolveu? Resolveu, não resolveu. A situação passou. Então, a gente pode até fazer um questionamento numa seta descendente, pensando ali numa psicologia mais cognitivo-comportamental de qual é a pior coisa que poderia acontecer se eu continuasse com o meu comportamento assim? Poderia acontecer isso, aquilo, não sei o quê. Se eu mantiver a minha linha de comportamento da forma que está, o que eu penso que pode acontecer? Pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Se eu mudar hoje a linha de comportamento que eu estou tendo, o que eu espero que aconteça? Eu espero que eu vá ficar mais relaxado e tal. Então, a gente consegue trazer o pensamento para agora e fazer uma análise mais detida da situação, tá? Quando a gente pensa no físico, a gente tem a questão de cuida um pouco mais da alimentação, faz alguns exercícios, tenta se manter mais ativo, às vezes olha para o céu, olha um pouco para a natureza, porque no nosso dia a dia, às vezes a gente esquece de fazer essas coisas simples. E isso ajuda a gente a dar uma acalmada, relaxar um pouco. Quando a gente pensa na atenção plena, no mindfulness, como é que eu estou agora, o que eu estou sentindo, como é que está meu corpo, como é que está a sala que eu estou, como é que está o meu trabalho, a gente consegue trazer o pensamento para o agora e, por exemplo, sair de uma ansiedade de algo que ainda vai vir, sair de uma angústia de algo que já passou e tentar focar no agora para realmente ter respostas mais adaptativas para o agora, tá? Quando a gente pensa no mais tarde, aí são, por exemplo, ao longo dos meses. No social, vou expressar meus sentimentos, vou conversar com meu chefe, olha, não estou me sentindo bem, a situação aqui está ruim, etc. Conversar com os amigos, aumentar um pouco a sua cobertura de suporte,
É aumentar um pouco, às vezes, sua rede de sociabilidade, às vezes ativar alguns contatos ali que você não entra tanto em contato, para realmente ter mais saídas, mais ajuda. Quando a gente pensa no emocional, é importante a gente pensar, por exemplo, estabelece um momento ali, hoje, a partir das 8, não vou mais ver notícia, vou tentar ficar mais calmo, vou desconectar do telefone, vou, às vezes, ler um livro, ver uma série, jantar com a família, ficar mais relaxado, pensar, às vezes, na meditação, pensar em colocar em prática a sua espiritualidade, explorar novas habilidades, às vezes você quer aprender uma nova habilidade, dividir esse tempo com a sua família, ter um tempo de qualidade com a sua família. A gente pode pensar no físico também, nesse estado de ânimo, que vai acompanhando o movimento. Por exemplo, quando você começa a fazer um exercício físico, a tendência é que em cerca de 15 dias você começa a sentir algumas diferenças no seu ânimo. Às vezes você vai fazer aquele exercício físico, arrastado, etc. Mas quando começa, você vai se animando. É como se seu ânimo começasse a aumentar, fosse ficando mais, como pode dizer, mais animado, vai ter uma liberação ali de serotonina, dopamina, etc. Você vai se sentindo melhor, tá? Tentar dormir o suficiente, manter essa dieta saudável, fazer novas atividades, experimentar novos alimentos, tá? Principalmente essa questão dos alimentos é interessante porque a gente vai ter ali uma questão cultural ali, já vou fazer um bolo como minha avó fazia, fazer um almoço de domingo, com os meus familiares que moram comigo, realmente para ter essa troca. Quando a gente pensa a longo prazo, a gente vai ali, já está com essa rede social bem ativa, e até essa rede de espiritualidade. Às vezes da religião que você pratica, às vezes tem um grupo ali que pode te dar apoio. Então a gente já vê uma forma mais ativa ali de procurar essa rede. A gente vai pensar realmente no social de, já estou envolvido em atividades que eu gosto, às vezes estou fazendo algumas ligações de vídeo com os meus amigos, às vezes encontro um amigo, outro à distância, usando máscara, etc., para ter realmente uma mudança e ter aquele apoio, tá? E pensar em novas conexões, seja no trabalho, seja nessa rede de sociabilidade, tá? Conhecer novas pessoas, novas ideias, tá? Às vezes, vou fazer um curso de idiomas online, vou estar conhecendo novas pessoas, vou entrar em contato com outra cultura. Quando a gente pensa no emocional, a gente vai ter também essa questão. Realmente, em alguns momentos vai ser necessário estar ali numa terapia, às vezes estar se consultando com um psiquiatra também, para realmente ter um suporte técnico ali naquela situação, tá? Vamos pensar, às vezes, também de já encaixar algumas pausas durante o trabalho para poder ir lidando melhor. No físico, a gente vai ver já uma pessoa que vai estar mais ativa, já vai pensar mais em alguns momentos de atividade no dia a dia. Às vezes, começa fazendo uma atividade 2 vezes na semana e vai aumentando, tá? E essa questão de dormir bem. É importante manter essa dieta bem, uma dieta balanceada. A gente tem uma expectativa de que a gente vai voltar ao normal, de que esse trauma vai passar, que essa resiliência que a gente vai construindo realmente vai surtir efeito, né? E a gente vai ficar bem após a pandemia do Covid passar. E a gente pensa nessa questão de realmente, a gente tem que ter uma expectativa positiva. Quando a gente pensa na memória, no pensamento, nesse estado de ânimo, nessa redução do estresse e nesse efeito da meditação, é importante a gente pensar, quanto mais investimento você tem nessas áreas, mais você vai ter um feedback vindo ali. Por exemplo, na meditação, que é uma área que eu venho desenvolvendo algumas pesquisas já há algum tempo. Quanto mais você vai praticando, etc., mais vai ficando fácil. E aí mais você vai desenvolvendo novas habilidades naquilo ali. Então você consegue, eu consigo sentar aqui e meditar mesmo com o pessoal fazer barulho, etc. Consigo estar ali dirigindo, aí eu chego no meu trabalho, paro, medito ali, fico mais tranquilo. Isso são habilidades que você vai desenvolvendo com o investimento. A memória e o pensamento também. Quando eu tenho mais costume de ficar trabalhando com a memória, de ficar, vou tentar lembrar o que eu fiz, etc., vai ativando ela, melhor ela vai ficando. Quando a gente pensa nos pensamentos, por exemplo, quando eu começo a olhar para eles mais detidamente e questionar alguns conteúdos que estão ali me perturbando, eu já consigo fazer uma análise mais complexa e olhar, olha, tem algumas questões aqui que eu vejo que tem uns padrões que estão me preocupando no dia a dia, então eu já consigo atuar naquilo ali.
a gente vai ver uma beneficiação, seja nesse humor, seja nessas relações em geral com familiares, a saúde, etc. Quando a gente pensa nessas respostas à pandemia, a gente vai ter esses cinco aspectos, já adicionando mais dois aí. A gente vai pensar nesse cognitivo, nesse emocional, no comportamental, no físico e espiritual. Quando a gente tem uma situação, a gente tem essa triangulação aí, entre pensamentos e comportamentos, emoções, e eles vão estar ali interagindo, tá? Quando a gente pensa nessas respostas cognitivas, a gente vai ter esses pensamentos que são temas comuns que aparecem durante a Covid. Essa escassez, seja de equipamentos, seja de insumos e etc. Esse risco de infecção, esse aumento da carga de trabalho, esse estresse físico, aumento no número de mortes e essa redistribuição. Às vezes eu não estou conseguindo me adequar ao serviço e etc. Quando a gente pensa em situações emocionais, a gente vai ter a parte negativa e o positivo. Negativo, por exemplo, estou ansioso, com medo, estou me sentindo deprimido, culpado, com raiva e etc. Quando a gente pensa no positivo, às vezes a gente está se sentindo orgulhoso. Olha, eu estou aqui na linha de frente, estou conseguindo fazendo o meu melhor possível, estou fazendo uma coisa para o bem comum, para a sociedade como um todo, estou pensando na camaradagem que eu tenho ali com a minha equipe, estou me sentindo eufórico, heróico, pode vir essas respostas positivas. Quando a gente pensa no comportamento, a gente tem esse abuso de substâncias, fica mais irritável, mais reativo, problemas para dormir, choros frequentes, uma preocupação excessiva, às vezes quer se isolar, tá? Quando a gente pensa no físico, a gente vai ter essa pletora aí de sintomas de somatização. Às vezes a gente tem essa liberação de adrenalina, dor de cabeça, tem mais suores, a boca fica seca, essa tensão muscular que não passa, essas dores, tá? Quando a gente pensa no espiritual, a gente vai ter principalmente, às vezes, uma quebra das crenças. A pessoa pode começar a questionar as crenças que ela tem, abandonar, pode ter uma rejeição aos prestadores de cuidados espirituais, sejam às vezes da sua religião ali própria, você, não quero receber mensagem, não quero ouvir, tá? Isso tudo pode acontecer, e aí perde mesmo aquele suporte espiritual. Quando a gente pensa nas respostas que a gente pode ter, a gente pode levantar, por exemplo, esses pensamentos, igual eu falei ali no caso de uma via mais cognitivo-comportamental. A gente pode pensar, o que eu estou pensando durante essa situação? Eu estou pensando aqui, por exemplo, eu acho que eu vou me infectar. O que me leva a crer que isso é verdade? Tal e tal ponto. O que me leva a crer que isso não é verdade? Tal e tal ponto. Se eu continuar com essa minha linha de raciocínio, o que provavelmente vai acontecer? Provavelmente eu vou ficar ansioso, vou ficar estressado, pode ficar paralisado, uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer hoje para mudar? Eu vou ali conversar com um amigo para ele me deixar mais seguro, pesquiso às vezes para ver, não, realmente esses aparatos que eu estou usando vão me deixar seguro. E aí você já tem uma via ali mais racional para lidar com aquela situação, tá? O que de pior poderia acontecer? Talvez eu pudesse me infectar, mas eu estou vacinado, eu acho que talvez eu possa pegar uma variante mais leve, tá? Então, a gente vai diminuindo um pouco esse nível de ansiedade, de angústia, tá? A gente também nomeia, o que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo com desconforto. Pelo que eu vi aqui na apresentação, acho que pode ser uma angústia. Então, não, acho que é uma ansiedade, entende? A gente tem que ir nomeando também para poder lidar. Quando a gente pensa nesses comportamentos, o que eu fiz, o que eu não fiz? Será que eu fiz tudo que eu podia? Eu fiz tudo que eu podia. Algumas coisas realmente fugiram do meu controle. O que eu estou sentindo no meu corpo? Estou sentindo um peso aqui nas costas, estou sentindo dores assim pelo meu corpo inteiro. Então, assim, a gente começa a avaliar situações que às vezes a gente passa batido no dia a dia. O espiritual, no que eu acredito hoje? Minhas crenças mudaram após essa situação? Realmente, talvez eu esteja passando por um momento de crise na minha fé, então a gente tem que ir avaliando isso e percebendo o que vem acontecendo. Quando a gente pensa nessa resposta cognitiva, a gente vai ter isso que eu venho falando, a gente vai ter esse mindfulness, vai estar ciente dos nossos pensamentos, vai identificar algumas crenças subjacentes que estão ali, vai examinar alguns pensamentos. Como assim? Por exemplo, quando eu começo a avaliar já mais detidamente todo dia, eu posso perceber que existe um padrão. Eu percebi que todo dia eu estou sofrendo ali com ansiedade.
E essa ansiedade tem um conteúdo muito similar. Por exemplo, eu estou ansioso porque eu acho que eu posso me infectar. Então, tem uma crença subjacente de que provavelmente eu vou me infectar em algum momento. Então, é uma crença que precisa ser trabalhada, tá? Porque ela vai guiar os seus pensamentos e as suas respostas, seus comportamentos ali no dia a dia. Você vai agir a partir disso que você acredita. Como gerir essa resposta emocional? Como eu disse, vamos nomear os sentimentos, vamos tentar senti-los, permitir ele nos sentir. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, do luto. O luto a gente precisa vivenciar. Tá? E também conversar sobre esse sentimento, seja com alguns colegas, alguém da sua rede de sociabilidade, ou seja mesmo procurando um psicólogo, uma orientação psiquiátrica, às vezes preciso de um moderador do humor, porque eu não estou conseguindo segurar essas emoções. Quando a gente vai tentando identificar, a gente vai ter essas emoções divididas em ciclo interno e externo. Essas do ciclo interno é o que a gente vai chamar de primárias. São as respostas automáticas ao evento. As externas, a gente vai chamar de secundárias, elas vão ser reações às primárias, por exemplo. Teve uma situação ali no meu trabalho, fiquei com raiva. Depois que eu fiquei com raiva na situação, eu fiquei com vergonha. A tendência é que as emoções fiquem mais intensas nesse ciclo primário, as secundárias sejam menos intensas, tá? Mas é importante a gente também estar ciente desses níveis, para entender, às vezes, agora eu estou sentindo muita vergonha de ter ficado com raiva. Mas a raiva continua, a vergonha vai passando e a raiva vai continuando. Então, percebo que a vergonha não é, talvez, a emoção que eu tenha que agir em cima dela, mas a raiva daquele momento. Quando a gente fala dessa perda, desse luto no Covid, é importante a gente pensar. O luto tem algumas fases. A gente não necessariamente vai passar por todas em sequência e nem todo mundo vai passar de forma igual. A gente tem a negação, a gente tem um sentimento de barganha, às vezes de falar, eu faria qualquer coisa para a pessoa não morrer. A gente pode ter um sentimento de depressão, uma não aceitação e depois uma aceitação. Essas fases do luto, não necessariamente todo mundo vai passar por todas e nem na mesma ordem. Pode ser que alguém passe, por exemplo, por uma aceitação inicial, não, realmente, a pessoa está muito mal, e aí depois vem uma raiva muito grande, ou uma depressão, tá? Ou então, por exemplo, a pessoa já começa com aceitação e depois vai para uma raiva muito grande. Então, a gente não tem como dizer que todos vão passar da mesma forma. Mas existem algumas respostas mais comuns, tá? E a gente precisa ver maneiras mais saudáveis de lidar com esse luto, tá? Às vezes procurando a nossa rede para conversar, ressignificando esse luto, tá? Não adianta a gente tentar, às vezes, jogar para baixo do carpete e pensar, não, deixa ali, é só não pensar que vai passar. Porque o luto, ele precisa ser vivenciado, e é um processo que pode demorar mais tempo ou menos tempo para cada um. Eu até costumava conversar muito com alguns pacientes que uma coisa que às vezes é salutar é você escrever, botar no papel tudo que você gostaria de dizer para aquele indivíduo, coisas que você às vezes não teve a possibilidade de dizer enquanto ele era vivo. Porque mais do que a importância que isso faria para a pessoa, existe a importância que fará para você. Porque às vezes são coisas ali, conteúdos que ficaram presos ali, você queria externalizar e não conseguiu. Tá? E a gente está nesse luto realmente que está um pouco mais complexo, porque a gente tem uma perda muito grande de vidas, né? Então a gente tem, além desse luto das pessoas que faleceram, essa perca na estabilidade da vida cotidiana, essa perca na saúde, essa perda das vidas propriamente dita. Então a gente teve a nossa liberdade cerceada, não pode ficar saindo também, não pode às vezes estar com aquelas pessoas que são caras para você, porque você está com medo de infectá-las ou ser infectado, ou no próprio caminho tem medo, tá? Então, a gente tem todas essas questões de perda que também vão ter que ser ressignificadas. A gente pode até pensar que foi um ano, assim, que quase 2 anos a gente está se encaminhando para que algumas relações sociais morreram em algum momento. Às vezes você está ali em contato com a rede de sociabilidade, mas não é a mesma coisa. Quando a gente pensa nessas estratégias de enfrentamento e autocuidado, a gente traz elas, estratégias que são baseadas em evidências, né? E aí a gente traz essa questão de fique conectado com sua rede de sociabilidade, mantenha a atividade física, regule seu padrão de sono, alimentação saudável,
limitar essa exposição à mídia angustiante, né? E praticar essas estratégias, essas técnicas de gerenciamento de estresse, seja respiração, seja exercício físico como yoga, ou correr, ou fazer musculação, tá? A gente vai ter dentro dessas estratégias de enfrentamento essa conexão com as pessoas, como eu venho dizendo, entre em contato com esse ciclo de sociabilidade, cuide dessa alimentação, tente ter um sono mais regulado, porque a tendência quando você não tem um sono bom é que você fique irritadiço, tá? E aí o outro dia para você vai ser um dia mais maçante, um dia que você vai estar mais reativo. Então a gente tem que buscar um padrão positivo de sono. E a atividade física, ela pode ajudar isso. O gasto energético, por exemplo, se você encaixar num momento, por exemplo, à noite não é tão indicado, porque você vai despertar. E às vezes pode dificultar no seu sono. Então, assim, o ideal é, por exemplo, vai começar, já vai de manhã, faz um exercício físico, ou faz durante o dia. O ideal seria fazer pela manhã, porque aí você já fica mais disposto para as outras atividades do dia a dia. É como se te despertasse, tá? Essas mídias, como a gente vem dizendo, elas podem acabar aumentando a sua ansiedade, o seu nível de estresse. Então, realmente é bom desligar em algum momento. É importante a gente se manter sempre informado, etc., mas a gente precisa ter um momento de descompressão, de ficar mais tranquilo em casa, tá? Essas técnicas de gerenciamento. O yoga é importante, e aí você não precisa pensar num yoga tão puxado, com muitas posições difíceis. Pode pensar num yoga mais tranquilo, vai fazer posturas mais adequadas, procura alguém para te orientar, para começar a fazer de uma forma mais tranquila. Existem alguns aplicativos que têm até vídeos mostrando como você fazer. Teve um que durante o começo da pandemia ele liberou o aplicativo para você usar e fazer os níveis iniciais, né? E aí você poderia ir ali, aprender um pouco e fazer com posturas que são mais tranquilas e não são difíceis, tá? Esses exercícios de respiração vão ajudar a diminuir a ansiedade, o estresse. Essa meditação também, ela vai te dar uma concentração e principalmente vai dar essa questão do mindfulness, do pensar no aqui e o agora. Cuidar dos colegas no ambiente de trabalho é importante. Seja no momento de pausa, parou ali para tomar um café da tarde, um café pela manhã, conversa, coloca as dificuldades do trabalho. Às vezes um colega pode apresentar uma solução que você nem pensou, às vezes você apresenta uma solução para ele que ele não pensava, e essa troca é muito importante. Até vai fortalecer os vínculos da equipe, tá? E, como eu disse, você cuida do seu colega e ele te cuida. Quando você percebe que um colega não está bem, vai lá e tenta dar apoio, ele também vai ter uma empatia para você e a equipe vai estar se cuidando, tá? Essas respostas do estresse. Quando a gente pensa nesse estresse, que ele está afetando todos nós, como eu disse lá no começo, nem todo estresse vai ser ruim, mas no longo prazo ele é ruim e vai ter vários desdobramentos negativos. Quando a gente pensa nessa escassez de suprimentos de pessoal, nessa informação que a gente tem que às vezes não é tão encontrada, que logo aparece uma situação ali de que apareceu tal cepa, pode ser infectado assim, não pode ser infectado assim. A gente teve uma mudança durante o tempo, né? E até teve logo no começo da pandemia, o pessoal, nossa, tem resquícios do vírus que ficam no asfalto. E o pessoal começou a ficar preocupado. E hoje a gente já tem uma aproximação um pouco diferente sobre isso, né? Então a gente tem que estar pensando como isso gera um estresse, um alarde em alguns momentos, né? O volume de pacientes que aumentou, o estresse físico, muitas pessoas começaram a trabalhar muito mais do que antes, né? Porque a gente está com uma demanda muito grande, o número de óbitos que está bem elevado, esse risco de infecção que a gente está enfrentando frequentemente. Quando a gente pensa nessa nossa resposta ao estresse, a gente pode dividir nesses 4 quadrinhos. O verde, beleza, eu consigo lidar ali com o meu chefe, com o meu supervisor imediato. Por exemplo, eu estou bem treinado para enfrentar a situação, a minha unidade de trabalho está coesa, meu ciclo de sociabilidade. Quando eu começo a reagir, estou com angústia,
estou com uma ansiedade, já estou com uns comportamentos que oscilam um pouco, mas eu ainda consigo lidar ali e tentar conversar com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho. Quando essa angústia já está bem maior, ou essa ansiedade, já estou com evidências de mudança na minha personalidade, no meu comportamento, já está preocupante. Então, a gente já pode procurar uma ajuda mais interventiva. Às vezes, um profissional de saúde mental pode pedir para ter um afastamento de determinada função do trabalho. Quando a gente pensa no vermelho, aí a gente já está com essas lesões de estresse, já está, às vezes, com depressão, ansiedade, com abuso de substâncias. Então, a gente tem que ir avaliando como é que a gente está nesses níveis, para poder saber exatamente, aqui eu ainda consigo resolver com a minha equipe. Aqui no vermelho, não, já passou, minha equipe já talvez não tenha tanta eficiência em agir nesse momento. Quando a gente pensa nessas reações ao trauma, a gente vai ter esse estresse traumático secundário, vai ter esse trauma vicário e essa fadiga por compaixão. E, por fim, o esgotamento ou burnout. Quando a gente pensa nesse estresse traumático, a gente tem uma dificuldade para dormir, pode ter esse medo, pensamentos intrusivos, que sejam pensamentos, frases de, por exemplo, não vou dar conta, vai dar errado. Ou pode ser uma imagem que vem na minha cabeça e eu fico vivenciando aquela imagem e aquilo me traz uma ansiedade ou uma angústia. E esse pensamento que fica muito rápido. Quando a gente pensa no trauma vicário, ele é um resíduo que vai ficando dessa exposição repetida a essas histórias de trauma, de sofrimento, que a gente vai vivenciando no dia a dia. Quando a gente pensa nessa fadiga por compaixão, é exatamente o sofrimento emocional que a gente tem por estar lidando 24 horas com dor e sofrimento alheio. É um resíduo emocional que fica, e a gente, principalmente nos profissionais que estão ali, sempre na linha de cuidado, a gente está vivenciando junto com o paciente e com os familiares dele, então a gente vai ficando com esses resíduos. Por isso que é importante ter um momento de descompressão. Às vezes vai ali para a sala, vai tomar café com os amigos, conversa com uma coisa que não seja exatamente trabalho. Às vezes conta uma piada, falando de situação engraçada para descomprimir um pouco. Essa fadiga causada pela compaixão, ela pode aparecer ali no cognitivo, pelos pensamentos intrusivos, pesadelos. No emocional pode aparecer dessa forma essa sensação de impotência, de ansiedade, medo, raiva. No comportamental pode realmente vir, estou mais reativo, estou mais combativo, estou mais estressado, estou nervoso, tem alteração no meu apetite, estou mais introspectivo. E no moral pode vir, às vezes, eu estou com uma diminuição de confiança, eu acho que eu não sou tão capaz. Estou desinteressado no meu trabalho, estou com uma apatia, tá? No espiritual pode, às vezes, ter um questionamento do significado das nossas crenças, tá? Nas relações interpessoais, às vezes, tem essa desconfiança, quer ficar isolado. No somático, a gente pode pensar, por exemplo, essa sudorese, taquicardia, falta de ar, às vezes um tremor, tá? Que aparece. Quando a gente pensa em burnout, essa imagem ilustra bem o que é o burnout. Você queimou ali o fósforo, ele pega fogo muito rápido, uma chama forte e vai rapidamente se extinguindo. Quando a chama vai embora, fica só o palito queimado. E é exatamente isso. O profissional ele vai se queimando no trabalho. Ele vai se doando, vai cada vez mais se focando e ele vai perdendo essa chama, perdendo esse elan que move ele no trabalho. Tá? Então, a gente tem um retraimento. A gente vai ter sintomas físicos que podem ser perda de energia, uma fadiga crônica, como eu falei lá no começo, já acorda cansado, já vai para o trabalho se arrastando, tá? Pode ter alterações no peso, uma piora nessas condições ou comorbidades médicas que já existiam, dor de cabeça, dor muscular. Como o Freud falava, o que a gente não fala pela boca, os nossos corpos vão nos delatando, nos denunciando pelas pontas dos dedos, né? A gente apresenta todas essas somatizações, né? A gente pode pensar no emocional, nesse desespero, irritabilidade, sensação de impotência, frustração no trabalho. Quando a gente pensa nesse dano moral, aparece principalmente esses três conteúdos de: será que eu fiz alguma coisa de errado?
eu acho que eu não tomei a conduta ideal, essa conduta minha não está boa, por isso que aconteceu isso. Como foi que deixaram que aconteceu isso? Porque ninguém viu, ninguém me ajudou. Pode aparecer esses 3 questionamentos. Então é importante a gente levantar isso em consideração para ver, olha, talvez eu esteja reagindo aqui num nível de que eu estou estressado e eu estou ali passando por essa questão moral minha, tá? É importante a gente levar essa lesão também em consideração. O espiritual realmente vai ter esse questionamento das crenças, a gente vai ver, às vezes, um afastamento, às vezes deixa de fazer as práticas, tá? E a gente tem que tentar pedir ajuda, né? Quando a gente pensa nesses aspectos que a gente vem apresentando, seja no burnout, a fadiga por compaixão, a gente vê que existe uma necessidade de ajuda. O indivíduo já está numa situação ali um pouco mais complicada que um simples estresse. Um estresse do dia a dia. Que é um estresse maior que gerou todas essas situações secundárias. E a gente vai ter o estigma como uma forma, às vezes, de evitar a gente de buscar mesmo ajuda. E o estigma é quase como se fosse uma marca. E a marca que a gente tem principal hoje em dia é a questão da autossuficiência. O ser humano hoje ele tem essa busca pela autossuficiência. De eu por si me basto, eu por mim resolvo tudo, então não preciso de ajuda. Se eu começar a pedir ajuda, as pessoas vão me ver como fraco, como se eu não conseguisse gerir minha carreira. Então a gente vai ter todos esses estigmas que a gente vai ter que passar por cima dele. Mas a maioria deles é derivado dessa noção que a gente tem de autossuficiência, que vem muito de uma noção que a gente tem individualista do Ocidente. O Ocidente ele tem o indivíduo enquanto valor, né? Então, assim, a gente vê o self-made man, o homem que se fez sozinho, vê inúmeras histórias de indivíduos que começaram trabalhos do nada, ou empresas do nada, e se deram bem na vida, e a gente tem esse modelo um pouco no Ocidente como o modelo ideal. Então, a gente tem essa noção de autossuficiência que vem desse individualismo, de, eu sozinho vou lá e faço minha carreira. Então, quando eu preciso conversar com o outro, preciso da ajuda do outro, é como se eu estivesse dando um atestado, olha, eu não dou conta, eu preciso do outro. Então, causa um estigma. E a gente tem que quebrar essa barreira de ver, não, a gente precisa do outro, a gente vive em comunidade, em sociedade, a gente está na mesma equipe de trabalho. Então, eu perguntar para um colega uma estratégia que ele vem lidando, etc., não é uma coisa negativa. Na verdade, é uma coisa boa, existe uma troca ali. E aí a gente passa para a necessidade de enfrentar propriamente dito. O diário, o artesanato, desenhar é interessante. O diário ele é interessante porque, para além do registro, como eu venho falando, ele vai te dar uma forma de olhar para os dias e ver quais são os padrões, o que está acontecendo. Eu tenho muita crise de ansiedade, muita falta de ar. E aí você consegue ver ali os momentos que você tem falta de ar, quando são, quais são os gatilhos. Então, ele te ajuda a lidar um pouco ali com aquilo. Quando a gente pensa no exercício, na atividade física, ele vai te ajudar também a ter um enfrentamento. Vai ser um momento ali de descompressão, estou ali fazendo exercício, estou ali botando meu corpo para movimentar. As conexões sociais também vão ser momentos de descompressão, sair um pouco desse ambiente, relaxar um pouco. Essas técnicas de meditação, voltar à sua espiritualidade, voltar a praticar ela. E para quem não tem uma espiritualidade, às vezes tem pessoas que não acreditam em nada, vou ler um livro de filosofia, vou ler uma coisa que me interessa, são formas de descomprimir. Quando a gente pensa nesses comportamentos comuns de enfrentamento que não são saudáveis, a gente vem lá, abuso de substâncias, raiva, esses comportamentos mais reativos, automutilação, esses comportamentos para-suicidas, comer compulsivamente, isolamento, evasão, procrastinação, promiscuidade, vício em sexo, mentira compulsiva, né? A gente vê esse comer grandes quantidades de comida, já pensando num transtorno alimentar. A gente vê formas que às vezes a gente utiliza para lidar com estresse que não são formas adequadas, porque podem acabar gerando agravos para a nossa saúde. Então a gente tem que começar a olhar e falar, olha, talvez eu esteja com um padrão, por exemplo, de alimentação compulsiva que não percebi, tá? Automutilação também a gente pensa, quando fala, a pessoa pensa, são os cortes, etc. Não, às vezes a pessoa fica com raiva, vai lá e dá um soco na parede. Já é também uma forma de automutilação ali do indivíduo.
Então, a gente tem que estar ciente dessas questões. A gente tem essas atividades, como eu já vim falando, seja fazer as atividades físicas regulares, passar um tempo com a família, atividades criativas, para se adaptar com esses estressores, por exemplo. Comecei a fazer tricô ali, levo o tricô para o meu trabalho, tenho 10 minutinhos ali, vou lá e faço, já dou uma descomprimida. Vou sair às vezes para dar uma caminhada, no meu horário de almoço eu vou comer, ainda sobram 15 minutinhos, dá para ir andar ali, voltar, fazer o exercício de respiração mais profunda. Às vezes, eu estou dentro de um hospital, não consigo sair para ver a natureza. Eu posso ver um vídeo, posso ver uma foto, e aí até te ajudando na meditação. Você pode até meditar e lembrar de algum lugar que você gosta. Vou pensar numa cachoeira, vou pensar numa praia. Pega uma imagem, olha para a imagem, fecha os olhos, começa a respirar e vai pensando. Opa, passou demais. Como passar o dia a dia? Diminuir um pouco o ritmo de trabalho, tentar ter algumas pausas durante o dia, não trabalhar demais, ver suas necessidades pessoais também, ficar conectado com sua rede de sociabilidade e sempre estar fazendo essas autoavaliações. O que eu fiz hoje? O que eu posso fazer diferente para amanhã para que eu fique melhor? Existem algumas reações de estresse que vão se tornando preocupantes. A gente pode pensar, por exemplo, no que pode levar ao abuso de substância. Isolamento, distanciamento social, perda de renda, estresse no trabalho, barreira de recursos ou necessidades materiais. E aí as pessoas vão enfrentar N coisas, seja ansiedade, probabilidade de depressão, estresse financeiro, as contas não estão se pagando, você não consegue fechar o mês, tá? E essa dificuldade de dormir. Todas essas questões podem ser gatilhos ali, podem estar relacionados ao abuso de substâncias. Quando a gente pensa, por exemplo, voltando, num transtorno de uso de substâncias, seja álcool ou outras drogas, a gente vai ver que todas essas questões ali vão estar associadas, tá? A gente vai ter, por exemplo, ciclos que você está extremamente feliz e alegre e vai e faz uso das substâncias, momentos de irritabilidade vai e usa para relaxar, tá? Mas é importante vocês terem noção de que isso é momentâneo. Você consegue sair do problema ali momentaneamente, mas quando você volta, o problema continua ali, do mesmo jeito ou pior. E você pode trazer um problema pior para sua vida, porque você pode gerar uma dependência química. E aí você vai enfrentar todas as questões anteriores e a dependência, que às vezes pode ser paralisante. Às vezes você está numa dependência que não consegue fazer mais nada, além de se movimentar por uso da substância. Quando a gente pensa no transtorno de ansiedade generalizada, realmente pode ser uma ansiedade paralisante, de que veio um gatilho ali, lembrei de uma situação, veio um pensamento intrusivo, paralisei ali, não consigo agir no meu local de trabalho. Então a gente já vê que passou do estresse ali para um distúrbio que realmente vai te atrapalhar no dia a dia, tá? Transtorno de estresse pós-traumático. Quando você passa um trauma muito grande, seja um acidente, ou seja, por exemplo, eu estava aqui auxiliando o paciente, ele morreu. E aí, para mim, foi um trauma. Estou traumatizado com aquilo. Pode ser que você tenha também, experimente pensamentos intrusivos, fica lembrando do rosto do paciente, etc. E isso tudo a gente tem que ir avaliando e vendo, aqui já é uma situação que eu realmente já deveria estar procurando ajuda, porque às vezes não consigo lidar com aquelas estratégias que foram passadas anteriormente, tá? Pensamentos suicidas durante o Covid. Tanto nós, profissionais, quanto seja os pacientes ou familiares, ou pessoas que estão isoladas em casa, podem experienciar esses pensamentos. E é importante a gente levar em consideração que uma abordagem de uma pessoa que está com pensamentos suicidas, ela tem que ser bem feita. Tem que ser uma abordagem aberta, que você escute, não traga julgamentos, tente ajudar a pessoa a mobilizar as próprias habilidades dela para sair dessa crise. E aí você pode, às vezes, oferecer, vamos procurar um serviço de saúde, vou entrar em contato com seus familiares, falarem para eles terem mais, te acompanhar, não te deixar só, te ouvir mais, vou te ligar mais tarde, tá? É importante a gente lembrar que uma boa abordagem para alguém que está com um pensamento suicida, ela tem que ser aberta e sem julgamentos.
Se você tem uma abordagem, às vezes, moralizante, de não, fulano, não acaba com a sua vida, não, é a coisa mais importante, é um pecado, não sei o quê. Às vezes pode ser pior do que não ter feito a abordagem, porque pode servir de gatilho para a pessoa, e às vezes a pessoa está ali com a ideação suicida, ela precisa realmente dessa abertura, precisa desse não julgamento, tá? A gente tem que estar também atento se já teve tentativa de autoextermínio anterior, se tem abuso de álcool e outras drogas, se a pessoa tem algum transtorno de humor ou de ansiedade, seja uma depressão, transtorno pós-traumático, se tem algum transtorno de personalidade, tá? E a gente tem que ver, a pessoa tem acesso aos meios? Para a gente que trabalha na área de saúde é bem complicado, porque tem acesso a um monte de perfil cortante, dependendo da área que você está trabalhando ali, tem acesso a medicamentos, então a gente tem que estar sempre ali avaliando, tentando auxiliar a pessoa e dar realmente esse suporte, tá? E aí a gente tentar fazer uma escutativa é importante, por exemplo, pergunte o que a pessoa está sentindo. Não traga julgamentos. E aí, às vezes, você devolve para a pessoa, olha, eu percebo que você está falando que está sentindo isso e isso. É isso que você está sentindo? Eu entendi corretamente? Para que a pessoa veja que você realmente está agindo de forma empática, que você realmente se preocupa, tá? Se você não se sentir bem para fazer a abordagem, procura alguém que se sinta bem, se sinta preparado. Porque é importante, como eu falei, ter uma intervenção que seja positiva. Não pensar numa intervenção que vai servir de gatilho, tá? Sugiro que ela procure uma ajuda, às vezes você mesmo consegue levar ela, consegue indicar, tá? Às vezes ela não quer ir nos aparelhos de saúde porque pensa, eu sou servidor, ou eu trabalho ali e as pessoas vão me julgar, vem aquele estigma. Aí, não, então eu vou indicar um particular e etc. Vocês vão avaliando, ver o que é melhor para a pessoa. Uma coisa que eu sugiro é, pega o telefone da pessoa, liga no mesmo dia, vê como é que ela está, entra em contato com os familiares, para realmente mostrar que existe uma preocupação e um suporte. Quando a gente pensa o que é o trauma, o impacto negativo do estresse, como a gente já vem falando, que é uma resposta a um evento profundamente angustiante, que sobrecarrega, que traz essa mobilização emocional, né? E que traz também esse sentimento de desamparo, desesperança, né? E diminuir um pouco esse senso de identidade enquanto profissional de saúde e essa capacidade de lidar com as situações. Como eu vinha dizendo, vem esse estigma de, olha, sou um profissional de saúde, eu deveria conseguir lidar com isso, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A gente vai ter essa situação também de resultar em um nível mais prolongado de estresse, que vai se alongando no tempo, né? E a gente vai ter algumas relações típicas, né? Seja cognitivo, emocional, comportamental, físico e espiritual. Vai muito similar às outras respostas, tá? Pode vir uma confusão, nesse caso em específico, uma confusão mental. Às vezes não consigo ter uma resposta, não consigo organizar meus pensamentos, tá? Às vezes não consigo nem observar objetos que são familiares meus ali, identificar, porque eu estou confuso mentalmente. Não consigo tomar decisões ali acertadas, não consigo lembrar, tenho pensamentos intrusivos, estou com problema de memórias. Quando a gente pensa no emocional, a gente vai ter todos esses sintomas, seja descrença, negação, solidão, dor, entorpecimento, agitação, todos esses podem aparecer, tá? Ou pode aparecer um que nem está aí. Quando a gente pensa nas reações comportamentais, a gente pode ver uma mudança de comportamento. Às vezes você percebe que está agindo de uma forma que você não agiria normalmente. Há uma mudança ali na sua personalidade, às vezes. Pode ter uma hiperatividade, estou muito ligado no 220, eu chego no trabalho já cansado, não quero fazer nada, tá? Vou fazendo as coisas me arrastando, fico inquieto ali, tenho mudanças no apetite. Quando a gente pensa em física, a gente vai ter todas essas respostas somáticas. Seja dor, seja tontura, abaixar o sistema imunológico, o coração aumenta a frequência cardíaca, tá? Uma dor no peito que não passa. Então, tudo isso a gente vai analisando dentro do trauma. As relações espirituais podem vir realmente um cinismo, um sentimento de vazio, questiona suas crenças básicas da sua religião, tá? Se afasta
dos ofícios, se afasta da prática espiritual. A gente vai ter algumas reações ao trauma. Ele não é propriamente dito um transtorno psiquiátrico. Como eu vim falando, a gente espera que ele passe com o tempo. Ele é momentâneo. Ele pode passar a aparecer depois de semanas, meses ou até anos depois do evento. Mas a gente espera que ele vá passando. Então, a resiliência vai te ajudar a passar por esse momento. A maioria das pessoas realmente vai ter essa recuperação por conta própria. Mas a gente também tem que pensar, aonde eu vou procurar ajuda, quando, quem pode me oferecer ajuda. A gente pode pensar em 2 níveis iniciais. Primeiro, pensar na rede de sociabilidade, seja um amigo, seja a família, seja um colega de trabalho, para realmente te dar um suporte, orientar um local que você possa procurar. A gente vai ver que em alguns locais na comunidade tem terapia comunitária, às vezes uma situação que ajuda você a lidar ali na terapia comunitária. Às vezes principalmente para quem está passando por situação de abuso de substância, existem grupos voltados para ajudar usuários, tá? Quando a gente pensa num profissional de saúde, a gente vai ter o médico ali agindo e pode pensar também num psicólogo, numa psicoterapia para ajudar, como eu vinha dizendo. Por exemplo, um pensamento intrusivo. Existem técnicas específicas para lidar com pensamentos intrusivos. E aí, numa psicoterapia que você procure, você vai aprendendo essas técnicas, vai aplicando no seu dia a dia e vai lidando e vai resolvendo essa situação, tá? A gente vai aparecer ali o estigma, como eu disse, como uma coisa que vai bloquear ali o acesso. Às vezes a cultura que está baseada ali naquela noção de autossuficiência, o medo de, eu acho que todo mundo vai pensar que eu descompensei, que eu não sou um bom profissional. A questão do custo, que às vezes a gente não está pronto para arcar com o custo, mas a gente tem algumas questões que a gente pode procurar, por exemplo, essas clínicas escola, algumas clínicas têm o preço social também, que é uma coisa que você pode pesquisar, e os próprios aparatos públicos de saúde, os CAPs, seja o AD, seja o CAPs em geral, e também essa questão do tempo, de pensar, eu não quero perder tempo com isso, mas é um momento que às vezes você necessita desse tempo. Por exemplo, se você vai lá e tem uma fratura, você vai ter que ter aquele tempo para curar. O trauma de uma forma semelhante. Você vai ter que despender de algum tempo ali para realmente se curar e sair bem. Essas ajudas, quando a gente pensa nesse cuidado pessoal, a gente vai ter algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, essa rotina de gratidão, de 2 minutos. Terminou, chegou em casa, na hora de dormir, pensa no seu dia a dia. O que aconteceu de bom? Pode ser que no começo seja difícil você levantar, mas ao longo do tempo você vai ver que não. Às vezes tem coisas boas que acontecem e eu não percebo. Porque às vezes quando a gente está numa situação de estresse ou de depressão e etc., é como se tivesse um filtro. Algumas coisas você não vê com tanta clareza, porque você está focado, está com o seu olhar para outras situações. Escrever essas experiências diárias vai te ajudar a ver os padrões, vai te ajudar também a colocar para fora alguns sentimentos. Praticar esses exercícios de respiração vai ajudar nessa concentração, nessa awareness de olhar e sentir o dia a dia, sentir o que está acontecendo no aqui e agora, se comunicar com os outros, seja por vídeo, seja ligando, seja pelas redes sociais. E a gente pensa em utilizar as redes sociais de forma saudável. Às vezes não vai ficar entrando ali para vendo situações que vão te deixar estressado, mas entra para compartilhar com os colegas de trabalho, a rede de sociabilidade, tá? Exercitar todo dia, ou então pelo menos algumas vezes na semana é bom, ouvir músicas relaxantes, fazer essa meditação em algum espaço silencioso, tá? São altos cuidados que vocês podem utilizar. Quando a gente vai pensar nessas ferramentas, a gente precisa inicialmente tomar uma decisão. Olha, eu já verifiquei, eu estou aqui numa situação que eu preciso de ajuda. Então, eu preciso atuar. Vou atrás dessa ajuda e vou seguindo, tá? A gente tem que definir muito bem esses objetivos e a gente tem esse ciclo de autocuidado. A gente pode olhar, olha, dentro desse ciclo, o que que eu preciso? Às vezes eu preciso concentrar no que eu estou fazendo, preciso melhorar minha alimentação, preciso fazer mais exercício físico, ter uma ligação espiritual e preciso começar a levantar os erros que eu tenho no dia a dia. Definir ali.
Então, nesses pontos do ciclo do autocuidado são onde eu vou focar. Os outros não quer dizer que são importantes, mas você vai também agindo neles ao longo do tempo. Quando a gente pensa na resiliência, a gente vai ter todo esse autocuidado que a gente pode levantar. Ter esse mindset, ter essa visão otimista, ter essa autoestima saudável, de olhar, olha, eu sou um bom profissional, mas eu estou passando às vezes por um momento, eu preciso de auxílio. Isso não desmerece o meu trabalho. A espiritualidade, pensar, às vezes eu estou passando por uma situação mais difícil, me afastei, mas posso retornar. É uma coisa que me faz bem, dá significado à minha vida. Procurar também o significado na vida. Muitas vezes as pessoas acham que existe um significado pronto, mas um significado importante é o que você vai construindo, que você vai levantando. Às vezes, para uma pessoa, o significado da vida é a família dele, é o trabalho, ou então é uma ação social que ele faz. Essa curiosidade por aprender novos conhecimentos, novas atividades, seja um hobby, seja um passatempo que você tem ali, esse apoio social nessa rede de sociabilidade e essa adaptabilidade que a gente tem de ir aprendendo formas de reagir às diferentes situações. Onde procurar ajuda? A gente apresenta aqui, por exemplo, para a pessoa que tem uma rede de sociabilidade religiosa, às vezes ali na religião ele encontra um auxílio para o autocuidado dele, seja ali um apoio, seja um grupo ali que se troca. Esse grupo de apoio à pessoa, como eu dei um exemplo, por exemplo, aos usuários de substâncias, a gente tem alguns grupos que fornecem esse apoio psicológico de baixo custo nas universidades, os CAPs. Então, assim, o que fica é a necessidade da gente buscar esse autocuidado e desenvolvendo essa resiliência e aplicando ao pouco essas estratégias e também conseguir se vislumbrar, olha, aqui eu já pedi ajuda, algumas coisas eu consigo lidar, a minha rede de apoio me ajuda, mas também entender em que ponto que a gente está durante essa pandemia. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por terem vindo hoje para a gente conversar. E agora a gente tem um momento mais aberto. Se vocês quiserem compartilhar suas experiências, algumas perguntas, quiserem falar de ferramentas que vocês conhecem e não foram citadas, pensar em recursos que vocês já conhecem que também auxiliariam, tá? Aí fica aberto para a gente fazer essa troca. O microfone, pessoal, ou pode também colocar no chat, tá bom? Que a gente lê aqui, o Caio lê também a pergunta, se alguém tiver, né, alguma colocação para a gente discutir aqui, ou alguma dúvida, né, como o Caio falou, alguma outra estratégia adicional que usa, né, e funciona também. Caio, eu acho que a gente não tem nenhuma mensagem aqui no chat. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Vamos fechar a nossa sessão de hoje. E lembrando vocês que hoje a gente inicia um novo ciclo HOPE, preparação e resposta à Covid, tá bom? O Pedro vai colocar para vocês aqui no chat o link de inscrição, inicia hoje, dia 25, tá? É um treinamento que vai ser realizado hoje, amanhã e quarta-feira, tá bom? E aí você pode se inscrever nesse link aqui no chat e participar conosco, ok? A gente tem mais sessões de mentoria, a gente vai estar realizando elas. Amanhã a gente tem sessão com o Alessandro às 14 horas de análise espacial, tá bom? A gente tem também sessão de organização, análise e apresentação de dados às 11 da manhã. E à tarde a gente tem sessão de comunicação de risco e engajamento comunitário. São todos vocês já muito bem-vindos para estarem conosco, tá bom? E lembrando que essas sessões ficam gravadas no nosso canal do YouTube, são sempre disponibilizadas lá no nosso canal e vocês podem ter acesso aí depois, tá bom? Pessoal, então a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e participem, né, hoje à noite do nosso encontro de treinamento aí para o 19.